Olá, muito boa noite. Está no ar o Rede TV News. Uma operação contra traficantes do Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, parou as principais vias expressas da cidade. O repórter Tony Vendramini está por lá, tem todas as informações. Infelizmente, isso tem se tornado rotina no Rio de Janeiro, né? Uma operação policial fecha uma via importante expressa da cidade, aterroriza os moradores, para o trânsito enquanto a polícia sobe o morro para cumprir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, lutando contra as barricadas dos criminosos. Boa noite, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. No momento, tudo tranquilo aqui na Avenida Brasil. A polícia informou que essa operação terminou com 20 criminosos presos e com a apreensão de 8 fuzis, 2 pistolas, granadas, coquetéis Molotov e drogas. Uma torre usada pelos traficantes para atacar os policiais foi demolida. Ela ficava em uma falsa igreja para despistar as forças de segurança. Além disso, foram encontradas seteiras, que são esses buracos feitos em muros e paredes que eles usavam para atirar enquanto se protegiam. Durante o dia, houve intenso tiroteio entre policiais e traficantes. A cidade entrou no estágio 2 de uma escala de 5 níveis operacionais feita pela prefeitura para medir os impactos no município. 2 das principais vias expressas da cidade tiveram que ser fechadas por causa do tiroteio. Vamos ver na reportagem. Nas primeiras horas da manhã, a Avenida Brasil e a linha vermelha foram fechadas por segurança. Nas comunidades do Complexo de Israel, na Zona Norte, os policiais e traficantes trocavam tiros. As vias foram liberadas e fechadas novamente porque o confronto se intensificou. Quem passava pela região precisou se abrigar. Você não sabe se você vai voltar para casa, a verdade é essa, né? Porque os tiros passando em cima, né, de você, parecia que o tiro estava em cima, né? Muito tiro, tentando chegar em casa, não consigo. Nos ônibus e estações de BRT, passageiros se protegeram. 4 pessoas ficaram feridas. O objetivo da operação era cumprir 44 mandados de prisão contra traficantes do Complexo de Israel. Eles não têm anotações criminais e foram identificados em uma investigação que durou 7 meses. A gente tirou do anonimato pessoas que até então passavam despercebidas da atuação, principalmente da polícia, e que tinham diversas funções na estrutura hierárquica da facção criminosa e principalmente naquela localidade. Em meio ao tiroteio, a polícia teve que superar as barricadas montadas pelos traficantes. O tráfico no Complexo de Israel é comandado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, o criminoso mais procurado do Rio. O traficante impõe aos moradores regras como toque de recolher e intolerância religiosa. Segundo a polícia, ele também comanda núcleos que exploram serviços, organizam protestos para impedir operações e atiram em aeronaves da polícia. O relatório final da CPI do Senado, que investiga apostas online, pediu um indiciamento de 16 pessoas, incluindo as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. Elas são acusadas de publicidade enganosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O relatório, apresentado hoje, pede restrição do uso de cartão de crédito e proibição de jogos com temática infantil. O texto deve ser votado até a próxima sexta-feira. E hoje foi dia de inauguração aqui na Rede TV, um novo estúdio com um telão gigantesco de LED de alta qualidade. Está deixando a Estela Freitas, nossa repórter, ainda mais linda. Ela acompanhou o evento, está ao vivo com a gente. Estela, eu tenho uma ideia, não conta para ninguém, mas eu acho que você pode contrabandear esse telão aqui para o Rede TV News. Não ia ficar lindo? Conta tudo, Estela. Boa noite. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, ficaria perfeito para o nosso jornalismo, viu? Sem dúvidas. Eu vou contar essa novidade para vocês agora. A gente está acompanhando aqui um evento da Rede TV feito para o mercado publicitário para apresentar essa grande novidade que está aqui atrás de mim, esse telão gigante de altíssima resolução, resolução 14K, que não é comum e que permite, então, exibir imagens de altíssima qualidade, com muita definição, aquela que a gente consegue ver nos mínimos detalhes.
sabe, nitidez extrema. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar o espaço aqui para vocês acompanharem as dimensões. Esse estúdio aqui que a gente está tem cerca de 220 metros quadrados. E o telão ocupa 37 metros de largura por 4 de altura, pegando 3 frentes aqui, ou seja, uma experiência ultra realista e totalmente imersiva. Daqui desse telão hoje foram apresentados aos convidados do mercado publicitário as novidades na programação da Rede TV com o nosso jornalismo, também entretenimento e muito esporte, e permitindo agora que a gente produza conteúdos ainda mais sofisticados, né? Porque com essa qualidade aqui, vou te falar, viu, Amanda? Eu entrando aqui, eu me sinto nesse local aqui atrás de mim, né? Cada cenário que muda, a gente se sente aqui totalmente imersivo nesse cenário que permite inúmeras possibilidades. Amanda, mais uma novidade com a tecnologia e inovação da Rede TV em primeiro lugar. Nossa, eu amei, Estela. Parece aquela coisa, sabe, de realidade virtual, realidade aumentada, né? Que você põe aqueles óculos tecnológicos das Big Techs. Tá com cara disso, só podia ser a Rede TV. Obrigada, querida. E olha, os interrogatórios da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado terminaram agora há pouco. O mais esperado foi do ex-presidente Jair Bolsonaro, que depois, por cerca de 2 horas, ele negou uma tentativa de golpe, mas admitiu conversas por alternativas constitucionais após perder as eleições. Ele sempre fala, né, dentro das 4 linhas da Constituição, quem vai decidir se isso aconteceu ou não, dentro das 4 linhas, é o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma que tem a última palavra, né, Igor? Boa noite. Nos relate um pouco de como foi esse dia aí no Supremo. Oi, Amanda. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Amanda, foram mais de 8 horas de depoimentos dos réus do chamado Núcleo 1 da suposta trama de golpe de Estado. A maior parte deste tempo foi em relação à oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em plenário e pela primeira vez frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, ele negou que tenha tentado dar um golpe de Estado no país, mas admitiu que no fim de 2022 se reuniu com os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada para discutir possibilidades de reverter o resultado do processo eleitoral em outubro de 2022, quando Lula saiu vitorioso no segundo turno. Bolsonaro disse, sem provas, de que ele tinha dados que garantiriam que as urnas eletrônicas eram passivas a ataques hackers, algo que foi desmentido pelas autoridades em plenário. Bolsonaro também negou que sabia da operação que ficou conhecida como Punhal Verde e Amarelo, aquela operação paralela na tentativa de golpe que mataria o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Ainda de acordo com Bolsonaro, ele apenas questionou o processo eleitoral, mas dentro do que a democracia e a lei permitem. Vamos ouvir. Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bom, Bolsonaro também disse durante a oitiva que chegou a discutir com chefes das Forças Armadas a respeito da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, dando poder de polícia para as Forças Armadas. Segundo ele, o motivo é que caminhoneiros insatisfeitos com o resultado das urnas eletrônicas bloquearam as rodovias brasileiras e que, para garantir a ordem, então ele discutiu esse assunto com os comandantes. Vamos ouvir. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Os últimos a serem interrogados foram o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Nogueira negou participação em qualquer tentativa de golpe de Estado e pediu desculpas por falas contra as urnas eletrônicas e o TSE. Ele foi coordenador da comissão eleitoral que auditou os equipamentos e não encontrou fraudes. Já o general Braga Neto disse que jamais ordenou ataques aos chefes militares que não concordaram com o golpe
e não deu dinheiro para financiar ações antidemocráticas. Ele foi o único a depor por videoconferência porque está preso no Rio de Janeiro, acusado de tentar obstruir a justiça e atrapalhar o processo. Mais cedo, os ministros do STF interrogaram outros 3 réus da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. O interrogatório começou às 9 horas da manhã com o ex-comandante da Marinha. O almirante Almir Garnier admitiu ter discutido medidas de garantia da lei e da ordem com Jair Bolsonaro, mas negou ter colocado as tropas da Marinha à disposição ou ter tido acesso a uma minuta golpista. Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi, quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. Interrogado ontem, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, reafirmou que essa apresentação seria da chamada minuta do golpe, um documento com medidas autoritárias para reverter o resultado das eleições de 2022. Essa minuta foi encontrada em janeiro de 2023 pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também foi interrogado. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope, naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. O ex-ministro de Bolsonaro era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Torres negou omissão no caso, mas admitiu que os ataques aconteceram por falha grave das forças de segurança. Os ministros também ouviram o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Ele usou o direito de ficar em silêncio para só responder perguntas da defesa e negou qualquer crime. Aqui em São Paulo, seguranças do Autódromo de Interlagos prestaram depoimento agora há pouco no DHPP sobre o caso do empresário Adalberto Amarilho. Ele foi encontrado morto dentro de um buraco no canteiro de obras do local e tudo permanece misterioso, né? A repórter Jordana Langella tem mais informações sobre o caso. Da Atena estava falando sobre isso agora há pouco, trazendo uma série de informações exclusivas no programa que acabou de estrear ontem na Rede TV, o Brasil do Povo. Mas a Jordana também nos conta sobre esse caso. Quais as novidades, Jordana? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Isso mesmo, os 4 funcionários prestaram depoimento mais cedo aqui no DHPP e saíram sem falar com a imprensa. Ao todo, 18 pessoas foram ouvidas pela polícia no inquérito que apura a morte do empresário. Ontem, 3 funcionários responsáveis pela organização do evento no Autódromo de Interlagos também falaram com a diretora do DHPP, Ivalda Leixo. Esses relatos foram importantes para ajudar a investigação a traçar o possível trajeto feito pela vítima entre o autódromo, o local onde seu carro foi encontrado e o buraco onde o corpo de Adalberto estava. Esses funcionários, eles também contaram ter visto o veículo de Adalberto exatamente no mesmo ponto em que foi encontrado. Além dessas informações, o exame toxicológico, que vai indicar se o empresário ingeriu bebida alcoólica, se tomou medicamentos ou usou drogas, além do laudo da morte, devem ser divulgados ainda nesta semana. Volto com você, Amanda. Obrigada, uma história horripilante, Jordana. Bom, vamos falar do seu bolso. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é um índice oficial de inflação, registrou uma alta em maio de 0,26, mas a boa notícia é que é uma alta menor do que no mês anterior. Portanto, a inflação está lentamente desacelerando. Veja só. O grande vilão das medições anteriores perdeu força: o preço dos alimentos e bebidas.
A variação foi de 0,17%, menor percentual desde agosto, quando registrou deflação de 0,44%. Estamos falando do menor índice, né, desse ano, uma queda importante em relação aos meses anteriores, né? Começa a aparecer alívio no preço de alimentos. Neste supermercado, o ovo, que estava a R$ 22,00 no mês passado, agora está R$ 14,99 a cartela com 20 unidades. A gente já notou que o cliente tem sentido, está com um consumo maior, uma média de 10% a 20% e retornando mais vezes à loja. Dos 9 grupos de despesas pesquisadas, a maior alta foi a habitação, que avançou 1,19%, impulsionado pela energia elétrica, que estava na bandeira amarela no mês de maio, mas agora já está na vermelha. Do lado do preço da energia elétrica, castigou um pouco. Agora a gente tem bandeira vermelha, né? Então isso vai levar a uma inflação um pouco mais elevada, pelo menos no mês de junho e julho, nas contas de energia. Mas eu acho que é uma boa notícia de inflação que talvez a melhor notícia até agora desse ano, né? Acho que sim, né? Mais alta da conta de luz ainda vai continuar por mais alguns meses. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o pacote fiscal para substituir o aumento do IOF deve ser publicado ainda nesta semana, aquela medida provisória. O Haddad se reuniu com o presidente Lula, que chegou da viagem à França, e disse que ele gostou de todo o processo de negociação com os parlamentares. O ministro também confirmou que o governo quer unificar a taxa do imposto de renda sobre aplicações financeiras em 17,5%. Antes era uma escadinha. Quanto mais tempo você ficasse nesse investimento, menos pagava imposto. Agora é tudo igual, 17,5%. E comentou as declarações do presidente da Câmara, Hugo Mota, que não garantiu a aprovação do pacote no Congresso. Para Haddad, Mota manteve a prudência, porque ainda é preciso uma negociação com as bancadas. Segundo o ministro, as medidas são melhores que o aumento do IOF, porque farão justiça tributária. Essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque pega só gente assim, que tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem BET, envolve e mercado financeiro. Não mexe com o dia a dia da população, não mexe com... Eu considerei as medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário, por isso que eu concordei com essa agenda, uma agenda que interessa a Fazenda. Isso vai favorecer a queda do juro, vai favorecer a queda do dólar, vai favorecer o país. Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 7h55, logo depois do Brasil do Povo. Novo programa do Datena aqui na telinha da Rede TV. Tchau, pessoal. Boa noite. Até amanhã.